Olá a todos, bem-vindo à nossa aula 9 do software Aveva Process Simulation, no qual vamos tratar da criação de reações químicas sem utilizar a ferramenta Reaction Generator, servindo como alternativa para aqueles que não possuem em seu computador o software Microsoft Excel. Eu passo com o Aveva Process Simulation aberto, é, modifique aqui para Model Region, para que daí nós podemos fazer as alterações que nós precisamos. Então, acesse as suas bibliotecas. Vá na aba Process e identifique a reação que descreve Death Kinetics. Nela, aperte com o botão direito e faça uma cópia dela. Faça a cola dessa cópia na biblioteca a qual a sua simulação está acontecendo. É importante realizar a cópia e não editar propriamente aqui, porque como estamos no Model Rating, se a gente editar propriamente aqui, isso será irreversível. Então, por isso é melhor você fazer uma cópia e colar na biblioteca a qual você está realizando sua simulação. Uma vez feito isso, então, dê 2 cliques na sua reação. Ela vai abrir aqui e vamos então dar outro nome para ela, bem como a edição pode ser, a descrição pode ser editada também. Bom, mas o que realmente importa? Primeiro vamos começar aqui na aba de parâmetros, no qual nós vamos observar o seguinte. Aqui descreve o tipo do fluido, a constante de gases e esse nRx aqui, que seria o número de reações. Se nós identificarmos as reações, o nosso modelo, ele consta com duas reações. A primeira delas seria o propileno e o benzeno dando icumeno, e a segunda que é o propileno e o icumeno dando petizopropil. Então, nós vamos modificar aqui para duas reações. E essa vai ser a única alteração que nós vamos fazer quanto aos parâmetros. Em seguida, nós vamos olhar as condições. Essa condição que já vem aqui indica que qualquer termo que tiver esse CC aqui, esse termo será descrito como falso. Por exemplo, quando identificamos as variáveis presentes no modelo, nós temos aqui todas as variáveis que vão descrever a reação, as quais algumas nós não vamos utilizar, como por exemplo x, y, gama e cy. Para essas variáveis que nós não vamos utilizar, nós vamos deixar a condição dela no tipo CC, que indica que ela é falsa. Logo, ela não vai entrar na computação da nossa reação. Dando sequência, então, o que é importante fazermos é avaliar os termos que temos aqui, então, e fazer a descrição da nossa cinética aqui. Nós vamos precisar de fazer algumas modificações quanto a essa reação aqui. Bom, a primeira delas seria adicionar isso aqui na pressão, que indica que para a pressão ela assuma o valor a qual está vindo anteriormente. Bom, na sequência então nós vamos aqui em Base Rate, vamos modificar esse nome para RXN. O nome será modificado para lá na frente, quando a gente for fazer meio que uma prática de programação aqui, o nome ser importante, a forma com a qual o nome é escrito é importante. Bom, nós não vamos modificar mais nada nessa parte, e vamos adicionar agora algumas variáveis também. Para se adicionar variáveis, basta clicar aqui ao lado da lixeira nesse ícone de mais. Bom, a primeira variável que nós vamos criar vai ser a variável responsável que vai indicar a composição do componente na reação. Vamos nomeá-la de CY. Bom, essa variável ela é em termos de concentração molar. Aqui nessa parte default nós vamos modificar também, nós vamos colocar um nome específico que vai ser fluid type ponto composition. Bom, é interessante que vocês coloquem o mesmo nome, o qual eu estou colocando, para que não dê nenhum tipo de erro lá na frente devido a diferentes formas de escrita. A nossa dimensão nós vamos colocar como sendo do fluidtype.completion
e ela vai variar de 0 a 1000, tal qual está aqui. Agora nós vamos adicionar uma outra variável, que vai ser a nossa variável k, que é uma variável adimensional e trata-se de uma constante. Então, seu tipo é adimensional. E isso aqui nós vamos deixar tal qual está. A nossa dimensão nós vamos mudar para ser do tipo nRxN, tal qual nessa daqui, que diz respeito da taxa de reação. O K vai auxiliar nisso. E nós vamos modificar mais nada, então, a respeito das variáveis. Bom, em sequência, então, na aba Models, nós temos que tirar a condição falsa para FluidType.stateModel. Nós vamos deixar essa condição como sendo verdadeira, esse modelo, na verdade. Aqui em Ports, não tem nada para ser mudado. Na parte de Connections, nós vamos averiguar essas condições aqui. Nós vamos deixar verdadeiras essas primeiras condições aqui, porque são condições importantes que entram no nosso cálculo, que no caso é o State Fluid Type, a pressão, a temperatura e o estado em Z. Só ver aqui, certo, tudo certo. Em sequência, então, aqui nós vamos tratar a respeito das equações. Essas equações, elas descrevem como a reação irá ocorrer. Quem está reagindo, quem está sendo consumido, quais são os valores da reação. Esses valores estes que são descritos aqui, como por exemplo na reação 1, nós temos esse valor aqui, onde K assume esse valor, e na reação 2 temos essa reação na qual K assume esse valor. Então agora nós vamos transcrever isso daqui nessa parte aqui de equações do AVEVA. Bom, então na aba de equações, vamos primeiramente apagar a que já vim aqui, clicando aqui nessa lixeirinha. Na sequência, então, vamos criar as equações que vão reger a nossa cinética de reação. Vamos adicionar, então, uma nova equação, e o nosso primeiro termo vai ser a variável de concentração molar, o qual nós vamos chamar de CY. A fórmula aqui é onde a gente digita os comandos para o AVEVA identificar como está funcionando, como essa equação vai ser descrita no problema. Então, no caso da nossa equação das concentrações molares, nós vamos dizer que CY ela vai ser igual aos comandos da linguagem do AVEVA. Vamos de state.vv. Esse comando state.vv ele indica o volume molar. E no caso, nós vamos pegar o inverso desse valor para deixar em termos de inverso do volume molar, sendo como a densidade, então. E isso vai multiplicar pelo comando state.y, que no caso representa a fração molar do componente. Vamos dar Enter na fórmula e vamos observar que está corretamente e que o status dessa equação foi modificado para vermelho, mudou do vermelho para o verde. Vamos adicionar então nossa próxima equação. Nossa próxima equação vai ser a respeito do que o benzeno irá fazer durante a reação química. Então vamos escrever benzeno. E a sua fórmula vai ser o seguinte. Vamos escrever o nome novamente. Na realidade, esse nome aqui ele vai ficar entre chaves, que vai indicar o componente tal qual, vamos escrevê-lo tal qual ele é apresentado no software AVEVA. Então, benzene, entre aspas, vamos fechar aqui o colchete. Então, esse H benzene ele vai ser igual a quê? Como trata-se de um reagente que está sendo consumido,
Vamos colocar então, assumindo o valor de -1, que multiplica. Vamos colocar o nome da variável que está descrevendo como a cinética da reação vai acontecer, no caso a taxa da reação. Esse nome a gente colocou lá nas variáveis como sendo Rxn. Vamos colocar agora o número 1 aqui. E pronto. Essa aqui vai ser a equação que vai descrever a nossa rede benzeno. Bom, aqui está indicando o status com ponto vermelho porque algum erro foi cometido. Bom, no caso aqui, não há necessidade desse underline aqui. Pronto. Bom, agora nós vamos fazer esse mesmo conjunto de pensamento de linguagem de programação do Aveva para os próximos constituintes, que no caso vão ser o propeno, o cumeno e o p-desopropil. Para adiantar a nossa vida, eu já fiz aqui também a cinética a respeito do propeno, do cumeno, do p-desopropil e dos inertes. As equações, os comandos são dados aqui e o que é importante se observar é que, por exemplo, o propeno ele participa de duas reações. Ele participa tanto da reação principal primária quanto da reação secundária que pode ocorrer. Então, é descrito aqui como reação 1 e reação 2. Nos dois, ele é consumido. É também bom comentar a respeito dos inertes, onde o comando not e em seguida o nome de cada componente que participa da reação é descrito porque é provável entender que qualquer um que não seja esses vai ser descrito então como sendo inerte, vai assumir o valor de zero. Então, na seguida, temos que falar agora para o Aveva a respeito de como a reação vai acontecer, né? As partes aqui, numéricas. No caso, nós vamos começar adicionando o K1 da primeira reação, vamos chamar de KRXN1, e a sua fórmula é escrita da seguinte forma: K1 ele é igual a 35.000, que multiplica o exponencial de menos 24.900 vezes 4,18 dividido por constante dos gases multiplicado pela temperatura. Ok, vamos adicionar então agora como funciona a taxa da reação 1. Vamos chamá-la de taxa rate Rx1, e a sua fórmula vai ser o seguinte: Rx1 vai assumir K1, que multiplica a variável que nós criamos, CY, mas quais as concentrações que são envolvidas na reação 1? Trata-se do benzeno e do propeno. Ok, sem nenhum erro. Agora vamos fazer o mesmo para a segunda reação. Fazemos um corte aqui para adiantar o serviço, o qual foi escrito o valor da constante K para a reação 2, bem como o funcionamento da reação. Bom, todos os comandos expressos aqui, é importante que você faça exatamente como está aqui, para poder fazer com que a compilação dê certo. Então, uma vez feito a reação aqui, ela está pronta. Vamos fechar então essa aba aqui, vamos retomar aqui a nossa reação, no qual agora nós vamos pegar o nosso reator aqui, o tipo de operação dele. Vamos à nossa biblioteca, que é e a reação que nós criamos, que é a comeno.
Bom, observe então que a reação foi colocada no reator, a reação criada do Kumeno, não está apresentando erro, então agora nós podemos continuar com a descrição, com a continuação da nossa simulação com o modelo cinético criado. Bom, essa então foi a videoaula 9 e muito obrigado pela atenção de todos. Até mais!